Boa noite a todos. Que Jesus ilumine a cada um de nós nessa noite maravilhosa, cheia de bênçãos, de paz, de harmonia. Com essa temperatura agradável, sob a proteção dos nossos anjos guardiões, todos num só pensamento, elevar boas vibrações, sintonizando com o Mestre Jesus. Esse Espírito amado, que vela por todos nós, que protege a cada um de nós. Então, obrigado, Senhor, por toda a ajuda. Obrigado por esse planeta maravilhoso, por essa casa espírita que nos permite trabalhar, receber, auxiliar e sermos auxiliados. Que nós possamos continuar por muito tempo nessa troca de experiências, nessa troca de aprendizados e colocar essas informações em nossas vidas, na nossa vida prática, dentro e fora dentro e fora de nossas casas. Muito obrigado por tudo que temos, por tudo que recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O evangelho da noite de hoje foi aberto no capítulo. Capítulo 17. Sede perfeitos, e a lição é os bons espíritas. Sede perfeitos, os bons espíritas. Então vamos começar os trabalhos da noite, onde a gente vai trabalhar com o capítulo número 13, atividades incessantes. O Celso quer continuar lendo? Tá bom, Leice. Capítulo 13, atividades incessantes. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar. Erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Atividades incessantes nele têm lugar desde aquelas de natureza transcendental com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo da esperança envolto na caridade, até os socorros
aos viandantes carnais que se encontram desarvorados. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos de vida. Invadida pela perversidade dos espíritos vulgares, aquele em que nós hospedávamos, não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns dos seus membros, ainda vencidos pela inferioridade moral, que não conseguiram superar, porém, em franco processo de reabilitação. O nosso trabalho não tinha outro objetivo senão o de orientar os inimigos do Cristo, que se permitiam as agressões, não apenas contra aquele hospital de almas, mas tudo quanto significava ordem e progresso, ética e moral, disposições saudáveis para a fraternidade e a paz. A abnegação dos nobres mensageiros da luz, à semelhança do irmão Elvídio e a sua equipe, assim como de médiuns e trabalhadores sinceros, quão dedicados, constituiu os alicerces de segurança sobre os quais o bem se encontrava edificado. A transitória perturbação logo mais cederia lugar ao equilíbrio, caso aqueles que se fizeram responsáveis despertassem para a realidade transcendental, deve ser isso, transcendente, submetendo-se às sublimes determinações do alto na síntese do pensamento kardeciano. Fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, no seu sentido mais profundo, esparzindo bênçãos em todas as direções, braços abertos ao acolhimento dos infelizes e à sua posterior iluminação. O dia transcorria abençoado pela aprendizagem contínua ante as ocorrências que chegavam à sociedade, pois que o amor dispõe de um arsenal imenso de manifestações e está sempre vigilante para agir com sabedoria. Procurávamos, para visitar uma nobre entidade espírita, no momento sobre os acúlios da perturbação interna, inspirada pelos declarados inimigos do Cordeiro de Deus, quando fomos surpreendidos por peculiar acontecimento. Bom, aí ele está dizendo, né, que a casa espírita ajuda encarnados e desencarnados. Dentro da casa espírita há um trabalho incessante, não só nos horários aonde nós encarnados vamos para lá, mas fora dos horários de trabalhos nossos, as atividades continuam, inclusive de madrugada. Por isso que quando a gente vai para a casa espírita, a gente tem que saber que os trabalhos estão acontecendo o tempo todo. Então, as atividades do hospital estão acontecendo o tempo todo. Então, a gente tem que ir na casa com respeito, respeitando todos esses trabalhos. E não fazendo algazarra, não fazendo bagunça. A gente tendo atividades, né, respeitosas. Porque está sendo trabalhos o tempo todo. Então, essa ajuda que as casas têm, todos nós têm, depende de todo mundo, de todos os trabalhadores, de todos os frequentadores, para que a casa continue fora. Ele está dizendo que essa casa está passando por uma perturbação, pelo conflito entre os trabalhadores, mas que esse conflito vai ser superado e a ideia é auxiliar a todos, principalmente os espíritos perturbadores, perturbados, que estão tentando quebrar a casa, estão tentando derrubar a casa,
Mas eles, mesmo tendo essa intenção, eles também serão auxiliados. Então, um auxílio que abrange a todo mundo, né? Não vai deixar ninguém de fora. Eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam os seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de elucidações evangélicas, em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo, da desnecessidade de dogmas e de cerimoniais no culto à memória de Jesus, a simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados, que dali seguiriam as suas atividades ou buscariam o concurso do passe e a água fluidificada para as suas aflições. E todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Foi quando irrompeu uma pobre mulher com os cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por dois moradores de rua que a maltratavam, ameaçando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus que a feriram, mas detiveram-se deblaterando à porta da entrada, sem coragem para invadir o recinto. Notava-se naqueles ferozes perseguidores a malta de desencarnados que formavam uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor que os assolava em gritaria infernal, impondo violentos que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados justiceiros sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se, ruidosos e ameaçadores, de volta à praça onde se homiziavam. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes que a vampirizavam, chorava, trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela que era perseguida, as barreiras vibratórias não impediram a entrada, porque na casa de Jesus nunca há impedimento para que a caridade possa exercer o seu papel. O orador, igualmente surpreendido e certamente acostumado a fenômenos de tal natureza, silenciou, enquanto os companheiros encarregados de manter a ordem no ambiente acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho. Tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento, retiraram-na do local e a conduziram à intimidade da instituição. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados e receberam cuidados especiais, enquanto a padecente foi aquinhoada com passes calmantes de reconforto moral. Logo após pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social, a fim de serem providenciados recursos para auxiliar a sair da rua ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar o desforço dos companheiros revoltados. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furto sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor, como vingança por haver-se negado às exigências descabidas do grupo, que normalmente abusava da sua dignidade e que havia descido ao mais baixo nível moral. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha.
Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores, aqueles que eram detestados pelos poderosos, e conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado de que a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações abraçadas para o ministério da iluminação. O centro espírita não pode descurar-se do atendimento a esses filhos do Calvário, que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho, onde deambulam sobre as pressões da miséria socioeconômica e moral, e padecendo, não poucas vezes, as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação, após decênios de atividades dignificadoras firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito, e para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados, e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Inegavelmente, não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizavam o século da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que termina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade e do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiam adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. Na quinta-feira, a gente está lendo o livro dos médiuns. E nessa quinta-feira, a gente acabou lendo um texto que fala sobre as sociedades espíritas. E Kardec chama a atenção que as sociedades espíritas elas têm que ser harmoniosas, tem que haver união entre as pessoas, tem que haver confraternização entre as pessoas, tem que haver respeito, as pessoas têm que se conhecer. E isso é facilitado quando a sociedade espírita ela é pequena. Aí ele próprio recomenda. Quando a sociedade espírita começa a crescer, 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 é melhor dividir em duas menores, que é mais fácil de manter a união do grupo, é mais fácil de você conhecer as pessoas que frequentam a casa, porque quanto mais maior for essa casa, você vai precisar de mais recursos e vai precisar de mais
direcionamentos e cargos e um monte de coisas que dificultam, não é que impossibilita, mas dificulta você ter essa harmonização e essa união com todos. O que está acontecendo nessa casa espírita é exatamente também em função da grandiosidade dela. Então, para você manter, você tem que ter funcionários, né? Dentro da nossa casa, né, aqui, a gente não tem nenhum funcionário. A gente tem só uma pessoa que faz a faxina. É a única pessoa ali que acaba, é, que recebe, né? É a pessoa que vai uma vez por semana fazer a faxina e fazer a limpeza, porque precisa ser feito. A gente tem várias despesas na casa, tem IPTU, tem água, tem luz, e tem várias outras coisas que a gente tem em formas de despesas. Mas não tem funcionários ali. Então, quando a pessoa trabalha, né, com salário, às vezes ela se preocupa só com, né, o seu bem-estar e esquece que aquilo é uma entidade para ajudar as pessoas. Então, todas as funções da nossa casa, exceto a faxineira, que trabalha bem, mas ela tem que ser remunerada, o resto é trabalho voluntário. Mas como uma casa cresce, 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 é difícil você trabalhar só com trabalhadores voluntários. Então, por isso que é recomendado que as casas não cresçam demais, que dificulta a gente obter todos os objetivos de amor, de respeito, de união com todos. Isso é falado por Kardec, é falado no projeto Manuel Filomeno de Miranda, é falado em vários momentos, em vários livros, né, que é melhor, é mais fácil, tem mais vantagens trabalhar com sociedades, casas menores. A situação agravara-se de tal forma que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia sobre o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo agrupamento infeliz do Mulá que havíamos atendido. No momento, quando chegamos, os servidores da fraternidade estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações e, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos, acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem, à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos morbosos dos inimigos desencarnados, que ultimamente inspiravam as discussões que sempre resultavam em maior soma de descontentamento.
Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e dulcificando-lhes os sentimentos, de maneira que recordassem os dias passados em que se estimavam e contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais, aos educandos das diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e de expiações, aos esfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais. Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao entendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor que deveria começar em cada coração. As vibrações que se fizeram sentir eram dúlcidas e repassadas de ternura, como deveria ser sempre em todo lugar onde se menciona o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça a morada. Alguns membros, porém, mais renitentes e intolerantes, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância, vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados. Um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por entidade religiosa, que, por sua vez, era vítima de outra mais feroz, deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo foi seguido por outro descontente e mais outro, transformando o labor que deveria apaziguar todos naquele campo de disputas inúteis infantis, mas de consequências nefastas. Discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vista em que comportamentos egóicos que davam margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades do momento exigiam serenidade e apoio de todos os que fossem superadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais o irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo e estimulou a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nós nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados, que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos da matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos não poucas vezes assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo.
necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo, em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante, Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou o dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. Não temos alternativa senão unirmos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam a nossa casa, levantá-la com a situação em que se encontra e mantermos a união, porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros desse conselho, o que não equivale a dizer a anuência com o que esteja errado, esforçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero. Fez-se uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Virgílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora e, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou os seus obsessores, que se puseram a clamar revoltados e saíram prometendo o desforço. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas as discussões e programadas as diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou-os a todos que puderam conservar com mais serenidade o respeito pelas opiniões diversas, credoras de consideração. Dirigimos-nos aos ambientes de atividades espirituais e pudemos participar dos labores socorristas aos desencarnados que eram trazidos para repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o Departamento de Assistência aos Enfermos Mentais e Obsediados, recordando-nos da Casa do Caminho, na entrada de Jope, próxima a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos de que dispunham naqueles longes dias? Era o psiquismo do mestre que os sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes e deformadoras, de pústulas generalizadas e de sofrimentos inenarráveis. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz, mesmo que após a morte.
Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos de fé e abnegação, o trabalho é mais árduo porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnismo remunerado. Nada obstante, podemos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender à dor na sua multiface com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com maior vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro, em intercâmbio sobre as claridades da doutrina espírita. Então, quando é feita uma reunião, né, numa casa espírita, né, as pessoas vão lá participar dessa reunião e vão indo, e dependendo do tipo de vinculação entre o encarnado e o desencarnado, e dependendo do tipo de proteção, o desencarnado, o obsessor, fica fora. Mas dependendo do tipo de vinculação, ele acaba entrando também na sala. Foi o caso que aconteceu nessas reuniões, né? Então, tem lá uma reunião de trabalhadores para definir os rumos desse centro espírita. E as pessoas estavam perturbadas, né, o suficiente, que permitiam que obsessores entrassem e gerasse discórdia entre os trabalhadores. Em benefício de todos, da casa, dos presentes, dos trabalhos, e do mérito de todo aquele grupo de décadas, houve todo esse preparo, toda essa proteção, essa ajuda do mundo espiritual para que a casa volte a seguir os eixos. Então, houve todo esse o dirigente da casa foi intuído, né, e foi falou boas palavras para que o grupo se harmonizasse. Problemas existem em todos os lugares. Então, existem problemas na nossa casa particular, no nosso centro espírita, no nosso trabalho. Só que esses problemas, não adianta eu ficar só mostrando o problema, indicando o problema, apontando o problema, e não me propondo a resolver. E, logicamente, quando a gente vai conversar, existem opiniões diferentes. Eu penso de uma forma, outra pessoa pensa de outra forma. A gente tem que conversar escutando o outro. E a gente vai, em harmonia, entrar em acordo e ver qual uma solução adequada. Porque se a gente ficar, tentar defender só o nosso pensamento egoísta, a gente vai ser intuído por espíritos também egoístas, contrários a causa, contrário a Jesus, contrários à doutrina espírita, e a gente vai continuar brigando, 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 brigando. E ele cita um exemplo entre a disputa entre Pedro e Paulo. Ficou claro essa disputa entre Pedro e Paulo para todos? É para quem leu a obra Paulo Estevam, né? Talvez conheça essa parte, né? Então, na obra Paulo Estevão, ele descreve bem isso. Então, exist- existiam lá os discípulos. O Paulo de Tarso chegou depois, certo? O Paulo de Tarso não era entre os 12.
os discípulos de Jesus eram judeus. Então, os discípulos de Jesus seguiam as tradições judaicas. Aí Jesus foi ensinando cada um novos conhecimentos morais e dizendo que muitas leis judaicas são leis civis, são leis de comportamento, né, civis mesmo, entre grupos. Aí, então Jesus vem e acaba ensinando, e como o povo judeu já tinha a ideia monoteísta, Jesus foi falar primeiro para os judeus, que já tinha algum preparo para escutar as palavras. Depois, esse conhecimento que Jesus trouxe era para ser disseminado entre os gentios. Gentios são não judeus. Ok? Então, a primeira coisa começou a ser ensinado para os judeus e depois era para ampliar esse conhecimento para os não judeus. Aí Tiago, Pedro, queriam que, para aceitar que os gentios, os não judeus, virassem cristãos, eles estavam querendo impor várias tradições dos judeus. Então, eles queriam que seguissem as tradições do judaísmo para depois seguir o cristianismo. Uma das tradições lá dentro do judaísmo é a circuncisão, que na verdade a circuncisão faz sentido lá na época de Moisés por uma atividade higiênica, né? Não tem necessidade médica nos dias de hoje, por exemplo. Com a higiene de hoje, com tudo isso, não tem. Mas lá na época de Moisés fazia sentido pela higiene do povo, para não gerar infecção e coisa mais. Só que o Tiago e o Pedro queriam impor a circuncisão e outras. A circuncisão pegou firme, mas e outras coisas para o pessoal que não era judeu. E o Paulo estava dizendo, não precisa fazer com que os gentios que não são judeus sigam rituais que são nossos judeus. Ele tem que seguir a parte moral, tem que seguir os exemplos, tem que mudar de comportamento, seguir os ensinamentos que Jesus trouxe de novo. E não seguir todas aquelas leis civis do povo judeu. Então, é isso que ele tá dizendo. Ficou claro a explicação ou ainda não? Beleza? Alguma pergunta? Tá, então a gente tem que, quando a gente vai fazer uma harmonização dentro da casa espírita ou fora dela, a gente tem que escutar, né, as outras pessoas. A gente tem que escutar e a gente a gente coloca a nossa opinião. Aí ele fala, tem problemas, vamos resolver, mas não nos brigarmos. Vamos ver como que resolve os problemas. Aí então ele fala, ali está acontecendo, tem a influência espiritual forte, que foi se deixando influenciar, e para que isso, para poder as pessoas serem auxiliadas, o mundo espiritual foi lá e afastou momentaneamente esses obsessores, para que o pessoal voltasse aos pensamentos de antigamente, de amor, de união, de respeito,
de atendimento às pessoas carentes, né? E ele fala ali de caridade. O que é caridade, segundo entendia Jesus? Não. O que é caridade, segundo entendia Jesus? Todo mundo sabe aí. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, a caridade, a parte material, é a menor delas. Então, quando a gente está dentro da nossa casa e perdoa as pessoas que convivem com a gente está sendo caridoso. Quando a gente entende as diferenças entre cada um de nós, a gente está sendo caridoso. A gente percebe que as pessoas estão indiferentes, a gente respeita, a gente pode ajudar as pessoas, mas não fica criticando, né, o tempo todo. A gente tem que ser benevolente, ser indulgente, tem que perdoar. Isso é ser caridoso. Muito mais do que dar um auxílio material, que também é importante para as pessoas que estão passando necessidade. Mas, às vezes, é muito fácil dar um dinheiro e não prestar atenção e não conversar com a pessoa. Capítulo 14. Providências salvadoras. Toda vez quando em plena luta recebe-se suprimento de energias e orientações saudáveis, faz-se mister manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias que restabelecem o clima de morbidez anterior e atraem os comparsas do mal que se rejubilam com a situação. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passados aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções, essas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo-o à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. É certo que os demais diretores não haviam agido com a segurança e correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo e todos os erros que apontava nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo, em consequência, também responsável. Nesses momentos, a cegueira imposta pelo egoísmo leva as suas vítimas ao desvario e tornam-as perigosas. Novamente, sobre a ação de perverso adversário desencarnado que lhe pesava na economia moral, com a qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstrava ou que tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam com a facilidade, atraía os seus ouvintes menos vigilantes e espalhando boatos desairosos sobre um e outro, insinuações perniciosas, apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do centro espírita, nem com a doutrina consoladora.
Chegando ao lar sobre a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartilham as ideias. E estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho da restauração dos valores da instituição. Com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor de reequilíbrio da obra, Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencarnado. Às primeiras horas da madrugada seguinte, reunimos-nos aqueles que nos encontrávamos em tarefa especial e alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada com carinho e respeito a senhora Margot, viúva operosa e médio sensível, acostumada ao atendimento dos irmãos em agonia além do túmulo. O presidente da sociedade e mais diversos membros do conselho foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico para a sala onde se realizavam as reuniões habituais. E sob a caridosa supervisão do médico dos pobres e a cooperação dos abnegados companheiros, teve início a atividade socorrista. Ao proferir comovedora exoração a Jesus, o benfeitor suplicou suas bênçãos para o mistério que seria realizado, e ato contínuo aproximou-se do aturdido paciente, que se fazia acompanhar do obsessor, deslocou-o da sua aura e o conduziu ao campo mediúnico da dona Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face, agora transformada em máscara de ódio e com a voz estentórea começou a deblaterar. Percebia-se a ira do comunicante que fora tomado de surpresa, já que lhe não passava pela mente a ocorrência desse jaez. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor e desafiou com atrevimento. Vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Predicam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade, no entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atrevem a envolver-me nos seus laços vibratórios sem a minha anuência e trazem-me obrigatoriamente a esse concíabulo para destruir-me? Desejam repetir as façanhas ultrizes das fogueiras da Inquisição ou o que têm em mente a fazer? Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou. Não lhe impusemos nossa vontade, trazendo a esta reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa, e para esse mistério tivemos que o receber. Como o amigo se lhe encontra profundamente vinculado, foi arrastado até aqui e, tentando assessoreá-lo, preferimos dialogar ao invés de apenas o ouvir. E se eu não estiver disposto a este diálogo, porque tenho sobejas razões para assim proceder? Não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multicelular. Este fantoche a que se refere e de que me utilizo é-me de grande utilidade na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Dizendo os herdeiros do Evangelho, são uma burla que toma vulto porquanto não passam de mistificadores muito semelhantes aos que vivenciaram no passado, quando noutra denominação religiosa afirmavam matar por ordem de Deus. Certamente que agora já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma através das bem-ordidas calúnias, dos campeonatos de vaidade, das disputas pelas glórias terrestres que mascaram a falsa humildade. Veja-se, por exemplo, a derrocada em que tombam esses divulgadores da honra, que não a têm, semeadores da fraternidade que se entredevoram
obreiros da caridade que não respeitam o lar nem a família, sempre lutando pelas migalhas do prazer e as mesquinhezes do poder. Compreendemos suas afirmações e lamentamos a realidade de algumas delas. No entanto, é necessário convir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso. Utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima da pusilanimidade daquele que o hospeda psiquicamente, indulo à desordem, naturalmente aproveitando-se do seu temperamento instável e colérico, das suas más inclinações que ainda não conseguiu superar e dele fazendo um mau exemplo. Todos temos os pés fincados nos pântanos putrefatos, que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade, quando a ignorância das leis da vida dominava as mentes e as emoções, dando a ideia de que o túmulo finalizaria a existência do ser, com dificuldades de agora ascendermos ao planalto da fé luminosa, que nos arranca das sombras dominantes. O caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta o emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate, outros padecendo a cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Tenho que o massacrar, tornando-o inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências, com os demais a benignidade com o que ele próprio. Depois trabalharei a sua consciência para que desperte e numa boa ação hipnótica levá-lo-ei à depressão para a qual tem tendências fortes e exultarei com o seu suicídio vergonhoso. Aí teremos duas vitórias. A primeira delas, o exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade, tombar no autocídio, demonstrando que, em verdade, não acreditava no que parecia viver. A segunda, o fracasso pessoal, que me dará ensejo de eu receber aqui e dar-nos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. A um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingisse o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava a sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso podíamos perceber. A médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas e o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam, acreditando-se coroado de razões e sendo inspirados por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíam que tudo aquilo o que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma urdidura das trevas e de brechas morais dos seus membros que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Sentindo-se asfixiado pelos fluidos benéficos que captava através da médium, expobrou.
Qualquer tentativa de afastar-me do miserando inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição deste reduto de pusilânimes que vivem às custas da caridade alheia, assumindo posições de mando como os antigos cardeais da velha igreja romana. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e aquele que tanto censura, o da igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espezinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque. Onde está a verdadeira fraternidade, o amor dos pobres e malcheirosos que enxameiam em toda parte? Está com outras muitas, são esta, como outras muitas, são obras de exterior para chamar atenção para propagandas, sem o espírito verdadeiro do amor e da caridade. Não suporto mais a dissimulação desses pusilânimes e adiro à nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra essa maldita seita que é o Espiritismo. Sem dúvida, o meu irmão sofisma com muita habilidade. Há, indubitavelmente, muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade inspirada pela fé racional é incontável. Não podem as boas árvores ser responsabilizadas por aquelas de má qualidade, nem o trigo saudável pelos escarrachos que medra junto às suas raízes, ameaçando-as. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem. No entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus, e por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsidia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando o seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper este curso de ações nefandas e injustificáveis. Ademais, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade e da ação beneficência desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada prestes a aplicar o golpe final no miserável. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque o seu algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima com a sua posição vingativa. O irmão fala que foi vítima da infância e da crueldade, da infame e da crueldade, o que é verdade, mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados nossos comportamentos. E como não temos alternativa, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção lamentável. Novamente o irmão Germano Passos acercou-se da Médio e, com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão. Durma e recorde-se. Durma e recue no tempo. Durma. Então, o que está acontecendo aí?
Existe um grupo que está tendo a influência obsessiva e, após uma reunião dos encarnados, numa discussão entre lá, numa assembleia entre os encarnados, mesmo através de toda a orientação e toda a ajuda do mundo espiritual, ainda ocorreu, né, depois disso, conversas, trocas de mensagens, ainda perturbando o ambiente da casa. Para ajudar nisso, foi feita uma reunião mediúnica da madrugada, no plano espiritual. Então, os membros da casa, os dirigentes da casa, foram todos convocados para essa reunião mediúnica, com eles, todos eles dormindo. Então, foi feita toda uma programação, todos eles foram levados em desdobramento, né, dormindo para lá, e o espírito para participar dessa reunião mediúnica. Então, quando todos são levados, esse dirigente que estava sendo obsediado, naturalmente, devido à ligação entre eles, acabou indo um e arrastando o outro. Então, o obsessor acabou indo. E essa conversa que foi narrada agora, foi lida agora, tá? A conversa do mentor, do Dr. Bezerra de Menezes, com o próprio obsessor. E o obsessor, né, ele sempre fala, eu tô aqui contra a minha vontade, mas ele tá, realmente, ele não tá lá, ele tá lá pela vontade dele, porque ele tá a fim de obsediar uma pessoa que prejudicou ele no passado. Ele tá a fim de derrubar os seguidores de Jesus, tá a fim de derrubar um centro espírita e usa uma pessoa que não está bem, que está desequilibrada, tal. Essa pessoa que ele está obsediando prejudicou ele no passado. Então ele tenta se vingar. Mas a gente sabe que tem a lei da ação e reação. A gente tem que colher tudo que a gente plantou. Mas não precisa ser a pessoa que a gente prejudicou que precisa cobrar da gente. A lei vai cobrar as coisas. A gente vai ter que resgatar isso. E a pessoa que está cobrando, tentando se vingar, está plantando novas coisas ruins. Então a ideia aqui é ajudar. Como é que é a pergunta aí? As casas espíritas se denominam diferente em suas ações, formações, entendimento, prática de realidade. Para com as pessoas. Podia explicar melhor a pergunta, por favor? Casas espíritas. É assim, existe uma denominação diferente para as casas espíritas por exemplo, Casa do Caminho, Obreiros do Bem, elas têm diferentes denominações ou elas fazem sempre as mesmas coisas, fazem de forma diferente, mas tem alguma denominação diferente? Ou não, ou isso não existe? Bom, todas as casas espíritas devem seguir a codificação, devem seguir, né, os livros, né, da codificação, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, os Espíritos e tudo mais.
tá? É, Agora, existe um trabalho de unificação das várias casas espíritas. Então, existe um trabalho que o próprio Bezerra de Menezes, agora no mundo, né, ele está desencarnado, ele participou e participa desse processo de unificação das casas, unificação de pensamentos, unificação de procedimentos, para que aconteça a união entre elas. Entre uma casa e outra, pode haver algumas diferenças de procedimentos. O ideal é que todos nós respeitamos o procedimento um dos outros, né? E que a gente tenha procedimentos, né? Seguindo a doutrina espírita. Por exemplo, o texto está dizendo aí, né? E vai ser começado a acontecer com o espírito um retrocesso, uma regressão na memória. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai fazer com que haja uma regressão de memória do espírito desencarnado. Para que ele volte, porque ele está acusando todo mundo, mas ele está escondendo, de propósito ou não, o que ele fez, né? Isso é feito com os espíritos com uma certa frequência. Então, na nossa casa, por exemplo, os próprios, na reunião mediúnica, isso também pode acontecer. A regressão da memória do espírito. Agora, a gente deve fazer essa regressão de memória com o encarnado? O próprio Divaldo já falou várias vezes para o seguinte, que a gente, quando está encarnado, a gente esquece o passado. E a gente esquece o passado porque normalmente a gente está convivendo na mesma sala, na mesma casa, convivendo no mesmo grupo familiar, convivendo em pessoas próximas, pessoas que a gente tem desentendimentos do passado. Então, digamos que eu prejudiquei muito uma pessoa muito próxima a minha. Se eu lembrar disso, eu posso ficar com a consciência tão pesada e não conseguir viver a minha vida normalmente. Então, é recomendável, o que acontece? A gente reencarna e esquece o passado. Agora, tem alguns psiquiatras, por exemplo, que fazem a regressão de memória. Tudo bem? Tudo bem. Agora, você pode até fazer a regressão de memória e lembrar de um trauma do passado. Mas só de você lembrar não resolve o problema. Então, às vezes, o psiquiatra faz a regressão de memória, às vezes a regressão vai nessa vida ou em vidas anteriores. Chega num ponto de um trauma e, conhecendo o trauma, ele procura trabalhar isso para resolver o problema. O psiquiatra pode fazer isso? Pode. Ele estudou para isso. Agora, o que não é recomendável é que nós façamos isso dentro de uma casa espírita. Porque a gente não estudou a psiquiatria para fazer isso. Então, tem algumas terapias que devem ser feitas por profissionais e não dentro da casa espírita. Por exemplo, a regressão. O Divaldo falou isso várias vezes nas palestras e tudo mais. Às vezes a pessoa assiste
né? Faz um curso no YouTube. Por exemplo, eu quero desmontar um celular. Eu vou lá no YouTube, ó, curso rápido para desmontar celular. Aí eu desmonto o celular, eu consigo. Não monto nunca mais. Mas eu consigo desmontar o celular. Então, às vezes a gente estuda um, dois, três livros e se acha um especialista daquele assunto. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, os tratamentos espíritas da casa espírita é água frutificada, os passes, o atendimento fraterno, as conversas, né? A conversa com o próprio espírito, mas ficam nessas terapias. Então, por exemplo, dentro da nossa casa, que a gente segue a determinação da União das Cidades Espíritas, segue a determinação da FEB, por exemplo, a gente não tem cromoterapia. Então, cromoterapia, tratamento de luzes, a gente não faz. Mas existem casas espíritas que fazem esse tratamento com luzes e com outros tipos de coisa, outros tipos de tratamentos que dentro dessa unificação, o pessoal fala, isso aqui não faz parte dos tratamentos espíritas. Então, existem algumas diferenças entre, entre uma casa e outra. Posso falar, professor? Só um minutinho. Diga. É o seguinte, creio. Imagina assim, ó, o espiritismo ele não tem ritualística. Não existe ritualística dentro da doutrina espírita. Existem grupos espíritas que vão focar em palestra, existem grupos espíritas que vão focar mais na reunião mediúnica, existe o grupo que é misto, reunião mediúnica e palestra, como a Casa do Caminho, existe várias formas de se trabalhar. O foco é sempre a caridade. Caridade para com a gente, caridade para com o próximo. Existe o centro espírita que vai ajudar com assistência social à sua comunidade em torno. Existe aquele centro que não precisa focar nesse momento ali, mas junto com outro grupo vai ajudar, levando cestas básicas, como a Casa do Caminho faz. Então, existem inúmeras formas de se trabalhar. Tudo isso é espiritismo. É bom estudar o livro dos espíritos, que você vai compreender um pouquinho melhor do que é o livro, do que é a doutrina espírita e o livro O que é o Espiritismo, que é um livro muito pequenininho, facinho, maravilhoso, assim, foi um dos primeiros que o Kardec publicou para ser mais palatável, sabe? Porque o livro dos espíritos normalmente a gente estuda em reunião, junto com outras pessoas, aprende sozinho, né? O que é o Espiritismo é um livro fininho, pequenininho, facinho. Em qualquer lugar a gente encontra e ele é bem facinho de entender. Tem várias dessas perguntas lá dentro, sabe? E dentro do espiritismo não existe uma denominação porque todos são espíritas. Quando você diz espiritismo, espiritismo foi uma palavra cunhada pelo Allan Kardec. Ele era um professor, então, quando já existia espiritualismo, existia reencarnação em outras denominações religiosas, dentro até inclusive do judaísmo, se acredita sobre reencarnação e outros temas. Quando Kardec teve o contato com os espíritos, que ele teve todo esse diálogo para separar o diálogo e separar perguntas e respostas, onde saiu o livro dos espíritos, ele, quando formulou todo esse conhecimento e pôs no livro, ele quis cunhar
espiritismo como uma palavra única, já para não se misturar com nenhuma outra denominação religiosa, porque era algo novo, era uma forma nova de encarar tudo, assuntos às vezes conhecidos há milhares de anos atrás, como a reencarnação, mas abordada de um prisma extremamente recente e novo, porque era um diálogo do encarnado com os seres desencarnados, né? Então, não existe denominação além de espiritismo mesmo. Existem centros que trabalham de formas diferentes? Existem, só que só é espírita aquele que segue a doutrina espírita, cunhada por Allan Kardec, dentro do seu Pentateuco e livros todos maravilhosos, super atuais. A linguagem pode ser um pouquinho rebuscada para hoje? Pode ser um pouquinho, mas nada que com carinho, com um dicionáriozinho ali do lado, a gente não consiga estudar legal, entendeu? Porque ele era muito inteligente, sabendo que quem ia ler aquilo não eram pessoas, doutores ou pessoas, era para o povo, era para a população, né? E os espíritos também prepararam a doutrina para ela ser extremamente didática, fácil de compreender. Então, desculpa, aí eu me alonguei um pouquinho. Tudo bem. Então, existem diferenças entre uma casa e outra. Todas nós, dentro, a gente tem que ler a doutrina, entender e seguir as coisas corretas. E existe esse movimento de unificação entre as casas. Esse movimento de unificação, ele vem de longa data. E aos poucos a gente vai conversando, vai se respeitando e vai unificando. Então, procedimento, diferenças, a gente existe. Agora, não pode existir coisas muito, né, a diferença é muito grande. Então, a ideia é fazer sempre essas conversas, essas reuniões. Então, existe um movimento de unificação do Brasil todo, do mundo todo, né? Sobre as práticas e como fazer. Então, quando a pessoa frequenta uma casa espírita, a gente fala, o ideal é que a pessoa se sinta bem na casa, se sinta bem na harmonia da casa, no procedimento da casa e vá se sentindo cada vez melhor, né? Você fala, ah, não, o Brasil do Bem, Centro Espírita Irmã Maria, ou Centro tal, ou Centro lá, sempre vai haver uma pequenas diferenças, né? Pequenas diferenças sempre existem, porque são pessoas diferentes, mas todos têm que seguir a mesma base. Então, se a gente está fazendo, ó, eu estou seguindo por um caminho, outra pessoa está seguindo outro caminho, qual dos dois é melhor? É o que a Andressa está falando. A gente vai estudando, vai entendendo e ver qual a melhor, a melhor formação. Foi o que a gente falou hoje, né? O livro dos Espíritos e vários outros grupos dentro da, da doutrina espírita fala que é mais interessante ter grupos pequenos, mas existem centros muito grandes. Agora, quando você tem. É proibido ter centro grande? Não, não é proibido ter centro grande. Só que a gente tem que procurar aumentar o centro e manter todas né, os relacionamentos, as boas coisas de uma casa pequena, né? Então, se você conseguir crescer e manter uma coisa familiar, você crescer, manter que você todo esse entrosamento entre as pessoas, sem problemas, né? Mas às vezes, como está dizendo nesse exemplo, você está crescendo, 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 e às vezes acaba gerando muito conflitos entre as pessoas, disputa de cargos. Então, por exemplo, esse que está sendo obsediado, ele estava querendo que tivesse uma eleição para que ele assumisse a direção. É possível você ter uma conversa e você, né, dizer, né, agora tá esse dirigente, amanhã tá outro, tal.
dentro da nossa casa, desde ela que foi formada até agora, não tem uma disputa dos dirigentes. A gente faz uma conversa, né? E dentro dessa conversa, a gente vai falar, tá, vamos colocar fulano ou ciclano, ou como presidente, como diretor, tal. E dentro da nossa casa, apesar de de ser legalmente pedido, né, para ter os vários cargos é só mais pelo papel. Porque o que a gente faz é que todo mundo faz as atividades. Prof, posso só falar um negocinho bem rapidinho? Diga. O que eu achei muito bonito e importante nesse diálogo foi uma briga de inteligências e a sutileza e a verdade com que o doutor Bezerra, né, ou o doutrinador, falou com o espírito, colocando ele de uma forma em que ele não conseguia mais colocar as suas convicções. Foi muito interessante, foi muito inteligente da parte dos dois, porque os dois, né, o espírito também traz uma inteligência bastante desenvolvida, só que com amor, sem agressão, falando com uma gentileza, inclusive, o doutrinador levou ele a está levando ele, agora vai levar a um exame de consciência. É muito interessante isso e muito necessário. Por isso que eu gostei. Tudo bem. Muito bem. Creuza, continua sempre perguntando. Fique à vontade sempre para perguntar. E o tempo está terminando, mas se a gente ficou claro a explicação, mas a gente pode continuar. Desculpa, só para complementar, Creuza, se você tiver interesse, nós temos os livros de Kardec, tudo que se fala da doutrina lá na nossa biblioteca está à sua inteira disposição. Você pode ir lá, pegar, levar para casa, ler o tempo que for necessário, tá? E a gente Eu já li Fique à vontade. o dos espíritos, eu já li, estou lendo o que é o espiritismo, porque assim, é uma leitura que tem uma sequência lógica, né? Então, eu conversei, acho que com o Lourenço e com aquela mocinha que tem lá, então eu já fui nessa leitura aí, estou lendo agora o livro dos espíritos, e depois o outro é o dos médios, então eu já tenho. E aí está sendo assim muito interessante a leitura, né? Mas eu agradeço, sim. Eu tenho outros, né, que são interessantes que eu pretendo estar lendo. Obrigada. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente, na próxima semana, a gente continua nesse capítulo, né? Com essa regressão de memória do, do espírito, né? Que está dormindo. E quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Eu faço. Então, agradecendo por mais esta bendita oportunidade que nós tivemos, nós agradecemos aos nossos irmãos da espiritualidade maior que sempre estão conosco, nos intuindo, nos orientando e nos dando esta bendita oportunidade de estudo, de esclarecimento, que nós possamos, com esses conhecimentos, aplicar no nosso dia a dia e fazendo com que aqueles que se aproximam de nós possam ter o esclarecimento necessário e sentir a presença do Mestre.
com as nossas atitudes, os nossos comportamentos e os nossos sentimentos de amor. E assim nós dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Evidências? Boas evidências? Hoje não apareceu nada, Lourenço. Hoje ficou apagadinho. Tudo bem? Mais alguém? Eu tive, assim, uma evidência de um homem com uma barriga, sabe, uma barriga d'água bem grande. E foi isso, ele estava com uma barriga grande, aí eu peguei, fiz uma prece, falei, não sei se era desencarnado ou encarnado, mas eu apresentei ele na prece, para que ele fosse acolhido, né? Perfeito. Tá? Tá bom. Mais alguém? Andresa, Boa noite a tem todos. evidência? Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau.